Paz e bem a todos, estamos aqui mais uma vez, como sempre, invocando primeiramente ao nosso Senhor Jesus e a sua mãe, a Virgem Maria, para que nenhuma injustiça se cometa neste canal. E é com muita alegria que a gente vai meditar hoje algumas passagens aqui desse livro maravilhoso de São Francisco de Sales, chamado Filoteia. Giovanni, mas o que quer dizer Filoteia, meu filho? Eu não sei o que significa essa palavra. Significa a alma que ama a Deus. Assim, para todo cristão, seja protestante ou não, deveria ter este livro. Aqui vai ter diretrizes, assim, exemplares, para um cristão andar no trilho, Aqui serve como um farol, para a gente ir seguindo, sobre coisas simples, como devoções, questões morais, éticas, que a gente, nos dias de hoje, às vezes surgem dúvidas, na verdade, ok? E logo aqui no capítulo 21, ele vai falar, sobre o primeiro grau de pureza da alma, Aqui, já no primeiro grau, o que São Francisco de Sales vai fazer? Olha só o que ele vai falar. Eis aí, pois, a tua alma neste primeiro grau de pureza, que consiste na isenção do pecado mortal e dos afetos que te podem levar a cometê-lo. O pecado mortal é todo aquele que te separa, digamos assim, que te impede de comungar, que tô falando aqui para os católicos, que venham assistir o vídeo. Tudo aquele que te impede de comungar, por exemplo, fornicação, um adultério, roubo, todo tipo de imoralidade, são pecados mortais. Assim, você tem que confessar, e no caso, a fornicação, se for um casal, tem que se casar, para sair desse pecado, ok? Então, esses são os pecados mortais. Isso eu estou dando alguns exemplos. E já aqui, na segunda parte, aqui do segundo grau de pureza da alma, ele vai falar aqui já não dos pecados mortais, mas sim dos pecados veniais, Vou ler logo aqui o que está nos falar aqui. Segundo grau de pureza da alma, que consiste em não fomentar voluntariamente em nós nenhuma afeição má ao pecado venial. Ou seja, são esses pecados que não te separam, digamos assim, de Deus, Você não é impeço aí de comungar, Por exemplo, você tem uma filha, uma sobrinha que ela é intolerante à lactose. Você sabe, criança não tem, sei lá, de 6 anos, 7 anos, não tem muito saber, digamos assim. É você que tem que controlar o tio, a mãe, o pai, a mãe, a avó. Então, ela viu você comprando chocolate. É óbvio que ela vai querer, na verdade. Você disse que comeu, mas na verdade você escondeu, ou seja, você mentiu. Isso é um pecado mortal? Não é um pecado mortal. Isso não vai te impedir de você comungar, Isso é um pecado venial, ok? Mas só que você, pede perdão a Deus, que é uma mentira, querendo ou não é uma mentira. E assim, não existe, essa questão de pecadão e pecadinho, são graus diferentes, ok? Isso aqui é bem estabelecido no catecismo, da Igreja Católica, que é um pecado venial, ok? E vamos aqui mais para frente. No entanto, que ele vai dar aqui, alguns exemplos, dos pecados veniais.
Olha só o que São Francisco de Sales está aqui a nos dizer. Não matam a nossa alma, mas estorvam a devoção. A quem os comete com uma inclinação habitual, ou seja, aquela mentirazinha que você contou, ok, aquilo ali não deu em nada. Mas você ter o hábito de mentir sempre, opa, tá errado. Ainda que sejam, que você acha que sejam mentiras inocentes, pequenas, né? Aí não, tá errado. Embaraçam a alma com uma espécie de hábito vicioso e a disposição más, que a impede de agir com aquela caridade ardente em que consiste a devoção verdadeira. Ou seja, quando você vai se apegando àquilo que parecia inocente, não queria dizer muita coisa, e você vai contando aquelas mentiras, até se tornar algo grandioso. Você vê que você está viciado em mentir, por exemplo, né? E isso afeta na sua devoção, pois quando você for orar, for ler a Bíblia, aquilo vai acusar lá na tua consciência, né? Aí já não vai ser um pecado venial, ok? Então isso afeta, né, a vida do cristão como um todo. Ou seja, começamos no capítulo 21, né? E agora a gente passou no 23, no 22 e agora vamos para o 23. Olha só o que diz aqui no capítulo 23. A necessidade de purificar a alma das coisas inúteis e perigosas. Olha só o que São Francisco de Sales está aqui a nos dizer. Ah, que grande perda é encher o coração de tantas inclinações vãs e loucas, né? Que o tornam insensível para as impressões da graça, de tal modo tomarem posse dele, e que não lhe deixam nem energia, nem gosto para as coisas sérias e santas. Aqui, né, no nosso tempo, eu consigo ver isso aqui muito claramente. Por exemplo, com redes sociais, né, aí vão todas, né? Instagram, TikTok, todas as redes sociais acabam prendendo a gente, né? Consumindo o nosso tempo. E no entanto que se você passar, seja qualquer tipo de mídia também, tá? TV, se você assistir 10 minutos, você vai ficar irado, indignado com alguma coisa, uma injustiça. Às vezes você vai ver ali coisas pornográficas, né? Muito sensuais, entendeu? Isso vai tirar isso aos poucos vai tirando a tua sensibilidade, né, para as coisas de Deus. Quando você vai começar a perceber, você vai ficando menos sensível a isso, ok? Você vai ter dificuldade de concentração, dificuldade de ficar calado, em silêncio, dificuldade de fazer um jejum no seu devocionário diário, né? Ou seja, isso vai tirando toda a nossa energia para as coisas santas, né? As coisas que são mais elevadas. Isso daqui ele é perfeito. E mais abaixo aqui, ele vai dar um exemplo, né, de um veado, né, de um cervo. Qual é a principal arma, né, de um cervozinho? É a sua agilidade, né? Ou seja, ele não pode estar muito gordo, né, muito cevado ali, porque senão o caçador vem e pum, mata ele. É assim que tem que ser o cristão, né? Ele vai fazer essa analogia. Então a gente cristão, como é que a gente fica estovado? Com a comida? Também, né? Mas só que aqui ele está falando das coisas que prendem a nossa atenção. A gente vai ficando cheio de rede social, cheio de mídia, né? Como TV, ou qualquer outro vício, né? Tem gente que é viciado em bebida, tem gente que é viciado no próprio corpo, como academia, como um esporte que você faça, qualquer coisa que você se torne viciado, aquilo que você se torna dependente daquilo. Tipo assim, se você não vai um dia, se você não faz aquilo por um dia, você já fica entra em paranoia,
Não pode acontecer isso. Você tem que dominar, né, aquilo que você faz, não aquilo que você faz dominar você, né? Então, é isso daqui que ele vai estar dizendo que nos engorda e nos tira agilidade. Aí o inimigo vem e caça a gente, na verdade. Então a gente não pode ser assim, a gente tem que ser ágil, ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima.